E aí, as empresas podem descumprir com a realização da avaliação ergonômica do trabalho ou da análise ergonômica do trabalho? É sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje, nesta aula aqui no nosso canal do YouTube. Nós sabemos que as normas regulamentadoras, elas são obrigatórias, não existe o arbítrio de não realizar. Então vamos lá, eu sou a professora Patrícia Rossafa, professora titular da International Ergonomics School, aqui representando os métodos OCRA e o método MAPO por meio da Escola OCRA Brasiliana, formando ergonomistas certificados para uma ergonomia verdadeiramente científica e padrão ouro. Vamos falar então sobre o tema da nossa aula de hoje. A NR17, a NR1 agora, colocando a NR17 dentro de outro patamar em termos de saúde e segurança do trabalho, coloca como obrigatória a realização de dois documentos. Especificamente na NR17, nós temos a avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho. Esses documentos não podem ser tidos apenas como um documento de gaveta ou de arquivo a ser guardado. Eles são documentos que servem a um diagnóstico para o tratamento ergonômico, ou seja, para a gestão ergonômica. São obrigatórios, é um dever legal da empresa realizar. A avaliação ergonômica ela é uma etapa preliminar. Ela tem por objetivo fazer um levantamento dos perigos ergonômicos para entender se existem fatores de risco a serem aprofundados, quantificados, estudados dentro da sua magnitude, dentro da exposição de trabalhadores. Agora, se a empresa não cumprir com esta documentação, quais são as consequências? A primeira consequência é o dano à saúde do trabalhador. Saúde é patrimônio pessoal. Bem indisponível, nós não conseguimos comprar saúde. Saúde é algo que se constrói com hábitos e que se destrói também a partir do dia a dia de exposição. Então, o primeiro dano é esse, não é um dano legal, né, no sentido da legislação, mas é um dano na vida de pessoas. Então, nós ergonomistas temos um papel essencial ao cuidar da vida dos seres humanos, dos indivíduos que estão realizando as suas atividades de produção. Nós temos uma outra questão, que é a questão do descumprimento legal, do descumprimento normativo. Quando a empresa não cumpre com o seu dever, não apenas em termos de diagnóstico, mas também de organização do trabalho, de gestão dos fatores ergonômicos identificados, essa empresa está descumprindo com uma lei, é passível de multas, processos e tantas consequências que vão afetar diretamente o status financeiro. Nós sabemos que existem multas que são grandiosas em relação ao descumprimento das leis trabalhistas, mas também das normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, que estão inclusive mencionadas dentro da própria CLT. Nós sabemos que pela Constituição, saúde é um dever do Estado, é um direito de todos e cabe a cada um cuidar da saúde daquele que está sob o seu comando. Nós sabemos que dentro das empresas a responsabilidade com a saúde e segurança dos trabalhadores vai além da área de saúde, do SESMIT da empresa. Ela é uma responsabilidade hierárquica de todos que estão ali colocados. Então, quando nós deixamos de ter um documento legal, nós temos um risco, tanto para o indivíduo, quanto temos um risco empresarial, do ponto de vista do negócio efetivamente. Agora eu quero falar de uma outra abordagem não sobre o descumprimento, mas sobre ter um documento que não serve a nada, ou sobre ter um documento simplesmente para ficar guardado ou pela ineficiência de um projeto de gestão. Vamos começar pelo primeiro ponto. O seu documento ergonômico, ele precisa ser extremamente detalhado, a ponto de chegar a um diagnóstico efetivo, um diagnóstico real. O seu plano de ação em termos de ergonomia precisa ser dividido dentro dos fatores de exposição desses trabalhadores. Se você faz um diagnóstico ergonômico e escreve no seu documento que existe repetitividade sem ter mensurado, que simplesmente existe movimentação de carga, mas não sabe o quanto isso está acima do recomendado, portanto não consegue criar prioridades. Se você determina que existe uma postura inadequada, mas você não mensurou a exposição real, o quanto isso de fato afeta os tecidos, você tem um documento que cumpre a legislação, está perfeito do ponto de vista legal, mas esse documento não cumpre com o seu papel principal,
que é cuidar da saúde dos indivíduos. Por isso eu coloquei isso como primeiro termo. Se o seu diagnóstico estiver errado, a sua gestão estará errada. E, consequentemente, você não estará cuidando das pessoas. Você pode tanto exagerar, né, colocar um dano que não existe, quanto você pode deixar de colocar a possibilidade de um dano que existe, que tem exposição. Então, a importância de diagnósticos precisos, de ferramentas que de fato consigam trazer assertividade e segurança para você que, como responsável técnico, assina este documento. Nós sabemos que fazer uma análise, vou repetir aqui, análise ergonômica do trabalho não é fácil. Requer um estudo profundo, detalhado. Equipamentos de inteligência artificial não conseguem chegar dentro da profundidade necessária para um diagnóstico preciso. Você precisa estudar fatores diversos para compreender a sua demanda ergonômica, para entender se naquele posto de trabalho existe uma correspondência com dados epidemiológicos ou não. Existem condições que estão sendo relatadas ao ouvir os trabalhadores que não estão confortáveis para eles. Isso requer ouvido, isto requer olhos, isto não requer apenas as ferramentas. Então, as ferramentas são um dos estágios de aprofundamento essencial ao diagnóstico final, mas ela não é o todo. O todo conta com vários passos, e estes passos, eles iniciam a partir do estudo organizacional. E agora posso dizer para você que o estudo da organização do trabalho é essencial para, inclusive, ser aplicado na ferramenta de diagnóstico. Ferramenta de diagnóstico ergonômico que não possui estudo organizacional não identifica fator de risco, portanto, não consegue prevenir, mitigar ou eliminar, por meio da gestão, o risco. Os fatores organizacionais são o seu primeiro passo dentro de uma avaliação ou de uma análise, mas aqui eu quero falar especificamente da análise, porque é nela que as ferramentas estarão. Quando você faz o estudo organizacional, você precisa entender se de fato este trabalhador está em uma jornada inteira exposto àqueles fatores ergonômicos que você identificou na sua avaliação preliminar. Você precisa de fato compreender se este trabalhador possui X horas, Y horas, com ou sem intervalos entre elas. Você precisa compreender se ele tem uma jornada breve, média ou longa, se todas as horas são recuperadas ou não são recuperadas. Você precisa entender a realidade da jornada de exposição. Não é porque uma pessoa é contratada para 8 horas diárias de trabalho que ela de fato executa 8 horas diárias de movimentos, de carga cognitiva, ela interage com os fatores organizacionais. Existem espaços de tempo dentro das 8 horas de trabalho. Esses 480 minutos de jornada, muitas vezes são reduzidos a 400 minutos, a 395 minutos. E óbvio que o indivíduo que trabalha 8 horas, ou que faz horas extras, ou que trabalha mais do que 500 horas, possui uma exposição distinta daquele que trabalha 360 horas, daquele que ocupa biomecanicamente o seu corpo ou cognitivamente a sua mente num tempo de 200 minutos. É diferente, são pesos e medidas distintas, são exposições distintas. O nosso corpo, ele reage a 2 modelos de adoecimento, de forma bem resumida. Um primeiro modelo de adoecimento é aquele que é determinado no tempo, que a gente conhece como acidente de trabalho, é aquele traumático, que a gente sabe exatamente o momento que aconteceu. Esse não depende de uma exposição temporal. Ele pode até ter vindo como um fator cumulativo e ali ter sido uma gota d'água, mas você determina ele no tempo, é um trauma, né? Na maioria dos casos. Existem outros exemplos que a gente poderia trazer aqui, que talvez vocês conheçam dentro da experiência prática de cada um. Mas nós temos o que nos preocupa realmente, um outro modelo de dano ao trabalhador, que é o cumulativo. Aquele que dia a dia vai esgotando as reservas energéticas, vai desgastando os tecidos.
a partir do fator disposição e vai construindo um processo de adoecimento. Processo esse de adoecimento que pode culminar em uma condição de capacidade funcional do trabalhador prejudicada, limitada, restrita por um período curto, médio ou longo. Esta natureza de exposição do trabalhador precisa ser conhecida. Portanto, o fator tempo é um fator essencial no cumprimento legal dos nossos diagnósticos ergonômicos. Ele precisa estar dentro das documentações de ergonomia e ele tem que ser o nosso primeiro passo, dentro deste passo a passo, que é realizar a análise ergonômica. E por que eu reforcei tanto a palavra análise? Porque analisar significa aprofundar. Analisar significa corresponder todos os dados que você obteve. Analisar não é simplesmente um olhar pontual, não é a fotografia de um momento, não é a postura de um trabalhador com o braço elevado, não é o indivíduo olhando muito tempo para baixo, não é a ausência de um item de conforto. Analisar é aprofundar. Então vamos corresponder a essas palavras e lembrar que analisar em ergonomia corresponde ao estudo do tempo de exposição desses trabalhadores, portanto, do tempo de recuperação ou não que eles possuem nesta visão cumulativa que o nosso corpo ao longo dos anos vai desenvolvendo dentro do processo natural e da história natural de algumas doenças. Apesar da palavra ser natural, né, história natural da doença, não é tão natural assim. Nós não queremos que as pessoas adoeçam. Então, para que você possa cumprir legalmente com o real dever de um ergonomista dentro de uma empresa, paute todos os seus diagnósticos na ergonomia científica. Utilize o passo a passo adequado para chegar a um plano de ação efetivo. Cuide das pessoas e com isso nós sabemos claramente que as multas não virão, que as notificações não virão e que a gente possa divulgar este vídeo para o maior número de pessoas possível para que aqueles também, né, que estão na função de auditar, né, de avaliar os processos de ergonomia dentro das organizações, possuam o conhecimento técnico, científico necessário para conseguir pontuar se está havendo realmente o cumprimento ou não. Não pode ser tão cara crachá assim, né? Ah, a lei diz isso, eu faço isso. A lei pede o documento, eu tenho o documento. Nós precisamos expandir este olhar. E é isso que nós fazemos aqui na Escola Ocra, dentro dos cursos da Escola Ocra, que são cursos que não terminam no dia que a gente finaliza cada aula. Nós seguimos com os nossos alunos levando instrução, trazendo sempre o conhecimento. Por isso que esse canal é um canal informativo. Aqui nós informamos sobre ergonomia numa visão geral. Trazemos aulas gratuitas para que você possa, de fato, aplicar algo prático na sua vida profissional. Agora, a formação e a certificação está dentro de cada um dos cursos, das metodologias que nós representamos aqui no Brasil. Espero você na nossa próxima aula Ocra aqui no canal do YouTube. Um abraço, pessoal, e até lá!